Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo Glória a Deus. 17 ao 34. Estou no Aleluia, 18, Jesus. partindo agora para o 19. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais, não num lugar, Glória a Deus. não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. O 22. Não tendes porventura casas para comer e para Aleluia. beber, ou desprezai a igreja Glória de a Deus, Deus. e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, ou vajo, e vaz-voei, eita glória, louvo.